Fala galera, beleza? Eu sou aqui trazendo para vocês mais um vídeo e o vídeo de hoje está bastante bacana, porque muita gente me pergunta nos computadores que eu monto, que coloca a placa de vídeo na vertical, qual suporte foi utilizado, onde encontra e tudo mais. E aí eu vi o RF Mode, né, com o suporte que ele está fabricando, né, ele é aqui do Brasil, né, em São Paulo especificamente, e eu achei bastante interessante. Eu falei para ele, mano, manda um para mim aí que eu preciso mostrar isso pra galera. Então o suporte que ele fabrica é esse daqui, né, é um dos, né, ele tem vários modelos, né, o pequeno, médio e grande, tá? Então esse carinha aqui, ele permite com que nós possamos colocar a placa de vídeo na vertical. Então esse aqui é um suporte para colocar a placa de vídeo na vertical universal. Por quê? Porque ele pode colocar em qualquer tipo de gabinete. O gabinete não precisa dar o suporte para a placa de vídeo na vertical. Você só precisa um gabinete do padrão ATX, né, que tem ali os 7 slots de expansão naquela parte de trás, para que você possa fixar esse suporte aqui aonde você fixaria diretamente a placa de vídeo se ela estivesse na horizontal, e aí aqui você vai colocar a placa de vídeo, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente como fazer a instalação e como fica. E o bacana desse suporte aqui, que além de você conseguir colocar a sua placa de vídeo na vertical, para ver toda aquela boniteza da placa de vídeo, né? Que algumas placas é um pecado deixar ela na horizontal, porque você não vê ali toda a parte bonitona dela. É que ele vai ficar bem afastado da lateral. Muitos gabinetes modernos, né, hoje em dia já dá o suporte para a placa de vídeo na vertical, porém fica muito próximo da lateral, fazendo com que a placa de vídeo não tenha espaço suficiente para que os fãs, né, puxem aquele ar para refrigerar o dissipador de calor dela e assim a placa mantenha refrigerada. Então, quando fica muito próximo da lateral, que geralmente é de vidro temperado ou até mesmo de acrílico, nós tivemos um episódio do Monte Seu PC que a lateral era em acrílico, a placa ficou muito próxima e aumentou cerca de 15 graus Celsius a temperatura máxima dela jogando, né? Então, foi muita coisa, né? 15 graus é muita coisa para deixar ali a placa só na vertical, né? Então, naquela situação a gente acabou remanejando ela para horizontal mesmo, porque não compensaria aumentar tanto assim a temperatura. Em alguns casos, se a temperatura estiver muito alta, pode reduzir drasticamente o desempenho, né? A placa trabalhar com clock abaixo até mesmo do padrão dela por conta da alta temperatura, tá? Então, com esse suporte aqui do RF Mode, que inclusive eu vou deixar o site aí para vocês, caso vocês tenham interesse em estar adquirindo ou quiser ver mais um pouco do trabalho dele, ele faz bancadas de teste também, então o cara trabalha muito bem com materiais de ferro, né? Ele consegue fazer uns projetos bacanas, né? Não só em questões de PC, mas entre outras coisas também. Gosto bastante do trabalho dele, já acompanho há um bom tempo. E ele fez um personalizado aqui para mim, né? Com o meu logo Emerson BR. Mandei para ele em PNG e aí com o software que ele utiliza lá, ele, né, conseguiu fazer a impressão aqui na chapinha de acrílico que tem, né? E vocês estão vendo aqui que tem um cabo. Esse cabo aqui, ele serve justamente para que acenda, né, os LEDs que estão na parte interna do suporte, tá? Com isso você consegue fazer com que essa parte aqui do nome, né, que vai estar personalizado ou do jeito que você quiser, e aí acende as cores, né? O tipo de fita LED que está conectada aqui é de 12 volts RGB. Então você pode conectar ela diretamente na sua placa-mãe, caso a sua placa-mãe não possua aquele header de 12 volts RGB, o RF Mode também ele manda para você aqui um controlador, né, juntamente com um controle remoto, que é esse carinha aqui, que você pode estar aí, né, alternando as cores tudo aqui nesse controle, mas tem que usar esse tipo de controlador. Mas como eu falei para vocês, se sua placa-mãe possuir aí, no caso um header 12 volts RGB, você pode utilizar o próprio software da sua placa-mãe. Se for ASUS, seria o Aura Sync, se for MSI, o Mystic Lite, se for a Gigabyte, por exemplo, é o RGB Fusion e por aí vai, beleza? Lembrando que tem que ser o 12 volts RGB, tranquilo? Porque aquele de 3 pinos ele seria de 5 volts, aí não é energia suficiente para acender aqui os LEDs, tá? Então eu vou ligar ele aqui para vocês verem a iluminação, tá com o controladorzinho ligado. A minha placa-mãe ela possui, mas eu vou ligar aqui direto no controle para que vocês possam ver a iluminação e eu vou ficar alternando aqui. Então tá aqui aceso, tá bastante luz aqui, então talvez não vai ficar tão forte. Mas vou mostrar para vocês aí em mais detalhes como é que fica, tá? Então aqui, ó, verde, azul, tá pro laranja, né? Laranjinha, mas parece estar mais amarelo, azulzinho claro. Nossa, esse aqui ficou bonito, hein? E tem os efeitos, né? Que é o flash, strobe, fade e o smooth, que é esse aqui. Então, você personaliza da maneira que você quiser e você pode desligar também o RGB. Então, a vantagem do controle é você estar mais distante do PC e fazer essas alterações aí de longe, né? Sem precisar ir lá, clicar no software e etc, tá? E aí fica também uma iluminação independente, beleza? Então, vamos testar, né? Vamos tentar colocar aí no gabinete, instalar para ver como é que fica aí
utilizando a placa de vídeo pesada, que eu tenho aqui um FTW3, então vamos ver como é que vai ficar com esse suporte. Galera, e lembrando que para ter esse suporte, você vai precisar de um extensor PCI Express, que nesse caso não acompanha, tá? O extensor, ele é um componente à parte. Nesse caso eu vou estar utilizando o da própria Corsair aqui, que é um extensor bem bacana. Depois eu vou fazer um vídeo sobre esse extensor, testar ele, mostrar para vocês se perde desempenho ou não. Já estou utilizando há um bom tempo, tá? E vamos utilizar aqui a 1080 Ti FTW3 da EVGA, que é uma placa bem grandona, tá? Então, no caso, o extensor aqui vai conectado na placa de vídeo e o outro lado vai conectado no slot PCI Express 16X da placa-mãe, por isso que ele tem esse formatozinho aqui. Então, vamos instalar. Então, acho que o primeiro passo, né, seria interessante você fazer a instalação da placa de vídeo primeiro, até para que na hora de colocar dentro do gabinete, você tenha aí mais ou menos uma visão de qual vai ser o melhor posicionamento, até para ver se a placa de vídeo, por ser, no meu caso, é muito grande, se ela não vai atrapalhar em nada, tá? Então, aqui eu vou fazer a colocação da placa de vídeo. Então, aqui vai ter duas furações, que é a mesma, semelhante do gabinete. Nós vamos colocar aqui dois parafusos. O parafuso é o mesmo que vem no slot de expansão. Bom, como o plate aqui é novo, né? A furação ainda não foi colocado nenhum tipo de parafuso, a gente precisa exercer um pouquinho mais de força para fixar ele melhor, né? Depois que colocou a primeira vez, segunda vez, tranquilo. Ó, beleza. Então aqui vocês estão vendo que ele vai ficar com a distância, né? Então, para justamente você colocar um cabo DisplayPort, um HDMI ou até mesmo DVI. E agora eu vou posicionar dentro do meu gabinete. Bom, galera, seguinte. Os slots de expansão que eu comentei para vocês são esses aqui, que é onde exatamente você coloca a placa de vídeo, placa de captura e qualquer outro slot que precise ser conectado aqui nos slots PCI Express da sua placa-mãe, tá? Então minha placa-mãe aqui tem 4 slots PCI Express, sendo 16X, 1X, 4X e por aí vai. Então minha placa de vídeo estava conectada aqui, até por isso que está sem, né, os platezinhos, que são esses aqui, né, que aqui tem. Então o que eu preciso fazer? Eu vou remover o parafuso, ou os parafusos, né? Que, no caso, o plate, que seria essas furaçõezinhas aqui, vai precisar encaixar. E aí, por exemplo, nesse caso, eu não tenho o plate aqui agora, mas tenho dois aqui. Se eu remover o parafuso, ele vai ficar solto, só que aí não tem problema algum. Quando eu for colocar a haste ali para parafusar, ela mesma vai pressionar e manter aqui os platezinhos no lugar, beleza? Então, eu vou remover esses dois parafusos para a gente fazer a instalação dele exatamente aqui. Ou, se eu quiser, posso instalar mais para baixo. Mas uma dica, né? Evite de colocar muito para baixo a ponto de ficar ou encostando ou atrapalhando aí a fonte de alimentação. Nesse caso, você pode fazer uma experiência, né? Para ver, no caso, posicionar aqui. Olha só, eu conseguiria posicionar dessa forma. Dá para ver as duas memórias, dá para ver aqui o meu water cooler, né? Ou, se eu quiser, eu posso posicionar um pouquinho mais para cima, que aí eu ganho um pouquinho mais de espaço aqui embaixo. Bom, galera, tá instalado aí o suporte. No meu caso, o extensor que eu utilizo da Corsair, ele é muito grande e, ele fica aqui para cima mesmo dessa forma, né? Você pode até tentar puxar aqui embaixo, mas aí não tem muito sucesso, né? Mas depois dá para fazer um ajuste. Mas aí tem outros extensores que são bem, assim, um pouco mais curtos, né? Que não vai ter esse tipo de problema. Mas olha só, o suporte aqui ficou muito bem fixado. A placa de vídeo é muito pesada e mesmo assim ele não ficou empenando a placa de vídeo. Eu vou mostrar para vocês um ângulo um pouco mais de baixo para vocês verem. Então olhem só como é que tá retinha a placa de vídeo. Na minha câmera aqui eu tenho uma espécie de um nível, né? Então tá bem retinho aqui. E a placa está acompanhando exatamente a linha imaginária que eu estou vendo aqui na câmera, né? Então ficou bem bacana. Agora é só a gente fazer aí a instalação do conector aqui, né? Do 12 volts RGB. Minha placa-mãe aqui ela possui, então vou ligar diretamente nela. Agora sim, PC funcionando, placa de vídeo na vertical, personalizada. No caso eu liguei o RGB do suporte junto com a placa-mãe, né? Então o LED da placa-mãe que fica do lado esquerdo tá com a mesma cor, né? Então as duas estão sincronizadas, os LEDs estão sincronizados e aí com a AuraSync, por conta da placa-mãe ser ASUS, eu consigo fazer aí então a personalização das cores, efeitos e por aí vai. Então a placa ficou bem retinha, né? Vamos dizer assim, alinhadinha. Apesar do View 71, que é o gabinete que eu estou utilizando aqui nesse momento, ele já ter, né, aqui na lateral ou na vertical,
o suporte para colocar a placa de vídeo, ele fica um pouco mais próximo do vidro. E com esse suporte aqui do RF, a placa de vídeo ficou bem mais lá para dentro, com bastante espaço aqui para puxar o ar aí suficiente para refrigerar a placa de vídeo. Fica aí uma sugestão, até para na hora de fazer a instalação do conector 12 volts RGB, né, para você saber o posicionamento certo. Se você encaixar do lado errado, não vai acender o LED. Se encaixar do lado certo, o LED acende, né? Mas nesse caso aqui, esse chicotezinho, ele não tem informando, né, uma setinha ali que indica onde está o 12 volts, né? Que na placa-mãe vai estar indicando 12 volts e um tem que encaixar certinho com o outro para que seja a conexão certa e assim ele acenda, tá? Então, acho que uma marcaçãozinha ali seria bastante interessante para facilitar na hora de fazer a conexão. No meu caso aqui ficou bem apertadinho, né? Porque eu deixei para conectar depois, seria mais interessante conectar antes, né? O conectorzinho até, porque a placa de vídeo fica na frente, mas deu para conectar, só precisei ali mexer umas 2 vezes, que era para poder achar a posição correta. Bom, galera, então esse é o suporte aí para a placa de vídeo na vertical, né, do RF Mode. Gostei bastante dele, é muito bem construído, a placa de vídeo ficou muito firme. Eu fiz questão de testar com essa daqui, que no momento é a placa de vídeo mais pesada que eu tenho aqui. Realmente ela é muito pesada e ela é bem comprida, né? Então ainda sobrou um espaço aqui bem razoável até o water cooler, né, que está em push pull. Então tem 2 fãs ali, mais o radiador, então tá com a espessura ali grande, né? E ainda assim sobrou bastante espaço. É claro que é um gabinete full tower, né? Então ele tem espaço suficiente para a gente colocar uma placa de vídeo dessa com esse suporte. Vocês veem que o suporte ele fica numa certa distância do slot de expansão, ele não fica grudado, então tende a placa de vídeo ficar um pouquinho mais para lá. Em um gabinete menor, pode ser que se tiver, por exemplo, as baias de HDs aqui, como eu testei no Spec Alpha, por exemplo, a placa de vídeo ficaria encostando. E aí, nesse caso, você instalando a placa de vídeo primeiramente no suporte, e aí você consegue olhar, né, aqui meio que colocar, ver como é que fica, se não está encostando em nada, e aí sim decidir qual as furações você vai ver ali que seria a melhor opção para fazer o encaixe da placa de vídeo. Ela um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, e por aí vai, né? Aqui eu deixei numa posição que eu consigo, por exemplo, tirar a fonte de alimentação sem precisar mexer na placa de vídeo, né? Dá para eu remanejar aqui, por exemplo, o water cooler se for o caso, então ficou bem legal. E, meu, o suporte é muito prático, tem é universal porque cabe em qualquer tipo de gabinete, né? Só ficar atento a essa questão do tamanho da sua placa de vídeo, se não vai ter nada esbarrando ali. E ainda tem esse espacinho aqui para você conseguir ter um espaço suficiente para o cabo HDMI ou DVI ou DisplayPort, né? Você encaixa aqui pelo slot de trás de expansão, né? Você tira uma gradezinha ali e coloca aqui o cabo e aí você consegue encaixar tranquilamente aí, tem um espaço suficiente para isso, além de ser personalizado da maneira que você quiser. No caso, tá Emerson BR aqui, né? Que eu vou estar utilizando ele daqui para frente. E eu gostei bastante, né? Só fica então aquela atenção para o extensor PCI Express que você precisa ter para utilizar a placa de vídeo assim, né? Aqui o suporte, ele permite a placa na vertical. E aí para a placa se comunicar com a sua placa-mãe, você vai precisar de um extensor PCI Express. Como eu falei para vocês, o meu aqui, ele é muito grande, então ele fica nessa dobra porque embaixo não dá pra gente remanejar, puxar ele um pouco para baixo, tá? Então ele forçadamente ele vai para cima e a única curva que dá para fazer é aqui na parte de cima, beleza? Bom, galera, então isso é um pouco do suporte aí que o RF Mode fabrica. Se você gostou, aí deixa aquele like, compartilha com seus amigos também para que eles possam conhecer. De repente estava procurando um, não estava achando nenhum. Fica a dica aí, os links do RF Mode também vai ficar aí na descrição para vocês verem um pouco do trabalho. E claro, se você adquirir algum suporte desse, fala que foi o Emerson BR que indicou, beleza? Então é isso, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!